Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Troca de Faixa em clima de repercussão do UFC 299, o Sugar Show, como você está vendo aí do lado. Sean O'Malley vence Marlon Vera e mantém o título dos galos em sua primeira defesa de cinturão. No Common Event of the Evening, pelos leves, Dustin Poirier vence Benoit Saint-Denis em uma luta movimentadíssima. E falaremos também do restante do card, que teve muitas lutas boas. Fazemos aqui alguns comentários passando por cima do card do UFC 299, que foi no último fim de semana em Miami, lá na Flórida. O meu nome é Gabriel Salotti, eu estou aqui com o meu parceiro Rafael Fernandes. Tudo bem, mano? Fala, Gabi, tudo bem? Um card foi bom, foi até muito bom. Acho que foi a luta principal foi previsível, mas as outras lutas foram boas, algumas surpresas, algumas pessoas estamparam o seu lugar, acabando com algumas surpresas que poderiam acontecer. A gente vai falar um pouco, principalmente Poirier, né? Todo mundo dando uma de, pô, talvez ele perca, ele foi lá e estampou seu lugar na divisão, enquanto as outras surpresas, como a vitória do Madalena sobre o Durinho, você tem o Gamrot derrotando o dos Anjos, que não é, Rafael perder não é nenhuma coisa surpreendente assim, mas eu achei que ele daria mais jogo, né? E também tem outras situações, como o Michael Page estreando, Malhadinho perdendo a invencibilidade no UFC. Então, alguns tópicos vão falar mais aprofundadamente das duas lutas principais, mas depois a gente comenta o card inteiro. Com certeza. Por sinal, para fazer a imagem dos destaques aqui do UFC 299, coloquei a imagem do Petr Yan contra o Song Yadong, que eu acho que também foi outra luta que entregou assim. Mas vamos começar, vamos pela ordem, vamos falar primeiro da luta principal da noite, Sean O'Malley. Mas antes, para você que está nos assistindo aí e está nos ouvindo, eu quero lhe convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube do Troca de Faixa, para você não perder nenhuma resenha sobre os UFCs numerados. E ainda por cima nós temos várias dinâmicas, vamos trazer aí algumas tier lists de temas variados. Então se você vai começar a acompanhar o canal, por favor, dá aquela se inscreve aí. E você quer ver alguma tier list relacionada a literalmente qualquer coisa sobre o mundo do MMA, comenta aqui embaixo que a gente vai analisar e vai ter o maior prazer em fazer. E aproveita também para seguir a gente no Instagram, Troca de Faixa, para também não perder nenhuma atualização de quando a gente publica novos episódios, de quando o Rafa publica textos novos sobre o MMA no blog do Troca de Faixa, né, trocadefaixa.com, e também sobre notícias e curiosidades relacionadas ao mundo do MMA, tá bom? O arroba tá aqui embaixo, aqui na tela mesmo, Troca de Faixa lá no Instagram. Combinado? Então vamos embora, Rafa. Vamos começar falando então do Sugar Show. Vitória do Sean O'Malley contra Marlon Vera. Primeira defesa de cinturão do Sean O'Malley ali nos galos. Ele consegue vingar a sua única derrota no MMA com uma vitória incontestável sobre o que outrora era o seu algoz. Agora numa atuação irrepreensível, a gente fez toda aquela análise pré-luta, porque aqui no Troca de Faixa tem o pré-luta e o pós-luta, só avisando a você que está chegando agora. Então a gente, na análise pré-luta, a gente falou bastante sobre essa questão do quanto o Sean O'Malley é capacitado para manter a distância e do quanto ele conseguiu evoluir desde a derrota dele para o Marlon Vera lá em 2020. Então eu quero saber de você, Rafa, quais foram as suas impressões em relação a essa luta? Como você mesmo falou na sua abertura, não foi surpresa esse resultado, né? Eu acho que a coisa mais surpreendente foi que eu esperava um pouco mais do Vera, por mais que eu achava que a luta ia decorrer assim, eu achei que ele, de novo, foi muito passivo. Ele algumas vezes só se fechava, fechava a guarda assim totalmente, assim, só esperava o O'Malley e, pô, você deixando o O'Malley, que é um striker muito bom, você deixar ele confortável, na distância dele, só ficar brincando com você enquanto você só se defende, ele vai ser uma luta de 5 rounds tranquila para ele. Algumas vezes o Vera até tentou dar uma resposta, mas não, não tinha força, já tinha sofrido muito dano. Eu não me lembro qual round foi que entrou aquela joelhada forte, foi uma joelhada bem forte que entrou. Foi no Não me lembro se segundo round. foi bem no início, então o Vera já estava bem desgastado depois do segundo round, bem machucado. E então a luta foi muito
do que esperava ser. Eu acho que se fosse para comparar com alguma outra luta, compararia, não tô falando que o Vera do nível do Chris Moutinho, né? Mas eu acho que foi o nível Chris Moutinho aí, que o O'Malley só ficou na longa distância e castigou o adversário. E eu acho que foi uma boa performance do O'Malley para ganhar fãs e ver se ele é essa estrela mesmo. A gente discutiu um pouco nisso semana passada. Eu acho que foi, foi uma boa performance, porque não foi uma luta monótona. Por mais que esteja sido bem de um lado só, né? Mas ainda assim foi, pô, bem movimentado. Tu não sabia o que poderia acontecer, se o Vera ia ser nocauteado. Então foi uma luta previsível, mas divertida, vamos falar assim. Ah, divertida com certeza, porque eu acho que o Sean O'Malley, ele desfilou boxe na maioria das vezes, mas também o Muay Thai, o kickboxing com aquela joelhada, com os vários chutes que ele aplicava, ele estava demonstrando todo o arsenal que ele tem ali na trocação e conseguiu ser dominante durante todos os 5 rounds. É uma luta que, se eu não me engano, cara, só teve um momento que ela foi pro chão, que foi nos últimos segundos do terceiro round. E fora isso, foi uma luta que foi construída toda em pé, parecido com o que a gente já estava prevendo. O Sean O'Malley mantendo muito bem a distância, o Marlon Vera com muito cuidado, com muita passividade, com um começo de luta bem morno mesmo. Enquanto isso, o Sean O'Malley ia acertando jab direto, ia aplicando muitos golpes longos, conseguia manter essa distância também com os golpes, mas também com a movimentação dele, que realmente é acima do nível e top, um dos tops com certeza do UFC nesse sentido, de manter a distância. O O'Malley desfilando desde o primeiro round, mostrando todo o seu arsenal, toda a sua trocação ali. O Marlon Vera só foi acordar ali no quarto round. Eu lembro que o Marlon Vera começou o quarto round também tentando umas joelhadas, inclusive daquelas 2 joelhadas absurdas que o O'Malley acertou no segundo round, em especial uma delas, né, se eu não me engano foi a segunda. Depois os dois tentaram várias joelhadas de vários jeitos ali ao longo da luta, mas não teve jeito. Foi a do O'Malley mesmo que invadiu as páginas do Instagram, que realmente repercutiu e que realmente causou um dano absurdo assim no Vera. O Vera, que diga-se de passagem, tem realmente um queixo muito bom, como o próprio O'Malley foi assumir no pós-luta. Mas mesmo assim, foi bem castigado ao decorrer da luta. Essa joelhada foi talvez o golpe mais forte que ele tenha sofrido, mas foi apenas um dos golpes dos vários que entraram. Teve uma hora que foi comentado ali a quantidade de golpes acertados. Eu acho que no quinto round estava um negócio tipo assim, 200 tentados e 90 acertados só na cabeça, tá ligado? Então assim, realmente uma dominância muito grande do Sean O'Malley, campeão indiscutível, e não tem nem o que falar direito do Marlon Vera, só isso, que ele realmente acordou no quarto round. A gente tava falando que ele tem um início de luta meio morno, mas pô, você deixar passar os 3 primeiros rounds e você notoriamente perdeu os 3 primeiros para poder tentar ir para cima, para tentar encurtar essa distância, para tentar incomodar e mostrar uma agressividade, não tem como. O Sean O'Malley ficou com a luta nas mãos e manteve o título dos galos, merecidamente, com certeza. O Sugar Show na sua máxima essência. Uma luta sem muitas surpresas mesmo, né, mano? A gente já esperava que o Sean O'Malley fosse ganhar. Eu acho que, com certeza absoluta, as casas de aposta estavam dando a vitória pro O'Malley antes da luta, só eu não consegui ver, mas, pô, impossível o Marlon Vera ser favorito nessa brincadeira, mano. E bem, cara, eu tava pensando aqui o seguinte, a possibilidade do O'Malley, até onde o O'Malley pode chegar nessa divisão, porque assim, vamos cortar um pouquinho, vamos deixar pra depois qual deveria ser, que eu ia lançar essa pergunta, né? Qual deveria ser o próximo adversário do O'Malley? E uma das respostas com certeza é a Ilia Topuria, porque é o que um monte de gente tá falando, mas vamos fingir que, pô, ele vai ficar nos galos pra sempre, entendeu? Eu queria estar pensando, mano, até onde o Sean O'Malley pode chegar, porque se ele ficar, a chance dele enfrentar agora o Merab Dvalishvili é muito alta. Mas assim, eu tava assistindo um vídeo, mano, muito foda. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar o vídeo pra colocar aqui na descrição pra quem quiser ver. É um vídeo em inglês. E esse vídeo tava argumentando, o título do vídeo é alguma coisa assim:
Acho que esse vídeo é do ano passado. Por que, que a maioria dos campeões do UFC são strikers? Sendo que teve. A gente sempre teve consolidado por muito tempo aquele negócio. Porra, o cara do Daguestão, o cara lá da Ásia com o sobrenome russo, que termina com Ov, com Ev, sempre vai ser o cara fodão. Mas você tinha ali Israel Adesanya, até certo ponto, que eu acho que esse vídeo, como eu falei, já faz mais de um ano. Você tem agora o Sean O'Malley, você tinha outros strikers também como campeões. E o cara do vídeo argumentou que talvez o que te faz ser campeão hoje em dia não seja propriamente você ser um wrestlefuck, mas você ser um bom trocador e com boa defesa de queda. Entende? Então, assim, isso está credenciando muitos trocadores a conseguirem superar o wrestlefuck. E eu fico curioso pra ver, cara, o Merab Dvalishvili contra o Sean O'Malley, porque assim, mano, eu acho assustadora a capacidade do Sean O'Malley de controlar a distância, de verdade. Mas agora, se um cara consegue encurtar isso e consegue, assim, mergulhar nas pernas do Sean O'Malley, de fato, jogar ele contra a grade, ou o cacete que for, pode representar um desafio, mas será que o Sean O'Malley já não tá se enquadrando nessa questão, não? De talvez um trocador que... Falar de defesa de queda, vamos ver, ele enfrentou o Aljamain Sterling, né, que tem sim esse cacuete, e agora contra o Marlon Vera realmente não deu pra ser testado. Mas o que você acha desse pensamento todo aqui na minha cabeça, Rafa? No início, pelo menos ao longo da maior parte da história do MMA, assim, a gente vamos colocar o MMA como um esporte, vamos falar que ele é mais dos anos 90 para cá, não vamos falar do Vale Tudo que veio antes e tal, mas como esporte sempre se achou que o wrestling era a melhor base, porque com o wrestling você basicamente consegue controlar onde a luta iria, inicialmente. Se um cara que é um wrestler quer colocar a luta pro chão, ele vai colocar a luta pro chão porque ele é um cara que sabe que dá. Um cara de jiu-jitsu não sabe que dá tão bem, né? E se ele quiser manter em pé, vai manter em pé. Então a gente viu muito sucesso, principalmente ao longo do desenvolvimento do esporte dos wrestlers. Teve uma época que se eu não me engano, que teve muito wrestler campeão. No peso galo teve o Dillashaw, o Cruz, são caras que vêm ambos oriundos do wrestling. Teve no peso mosca o Demetrius Johnson, que também é oriundo do wrestling, também reinou por bastante tempo. John Jones, teve a época do Chris Weidman no médio, Caim Velasquez nos pesados, Saint-Pierre no meio médio. Saint-Pierre, por mais que não seja um cara que vinha do wrestling, ele virou um wrestler, talvez um dos melhores wrestlers da história do MMA. No peso leve também você teve o Khabib um pouco depois, não foi nessa época. Então sempre se achou que o wrestling era a base, né? Se você quer fazer um campeão, tem que ser o wrestling. Mas ao longo do tempo, como qualquer outro esporte, um esporte tão novo, vai se desenvolvendo as coisas. Você vai achando, primeira coisa, novos estilos, novos ataques. Até outro dia, a galera só não sabia que chutar na panturrilha era tão efetivo assim. Aí, do nada, um cara começou a chutar, aí, percebeu, se eu chutar 2 chutes na panturrilha, o outro cara já tá praticamente imóvel. Bem melhor do que dar um chute na perna, por mais que doa pra cacete de levar um chute na coxa. Então a galera foi achando isso. E agora, se é um trocador que sabe trocar bem e defender a queda, é meio que a base mesmo. Se você for olhar, você tem uma grande. Vamos em cada campeão. Duplessis é striker. Poatan também é striker. Edwards, striker também. Aí tem o Makhachev, você tem o Pantoja, você tem o John Jones, mas o Aspinall é um cara que pode fazer tudo, que é o interino dos pesados. O Topuria é um boxeador praticamente. O O'Malley é um striker também. Então você tá vendo essa mudança de strikers que não só são primeiramente trocadores, mas também tem um jogo completo de defender queda. Por exemplo, você tem o O'Malley, que tem uma boa defesa de queda. Mas também tem caras que são completos ao nível do Topuria, que quando foi lutar pro chão, como finalizou o Bryce Mitchell, por exemplo. É um cara que vai bem no chão. Você tem o Aspinall, que também é um cara que foi bem no chão, finalizou um bando de gente até conseguir o título. Você tem o Leon Edwards, que também é um cara que mistura bastante. Se você ver a sequência de vitórias do Leon Edwards, tem muita luta que ele quedou os adversários em vez de controlar em pé. A mesma coisa do Duplessis, no seu estilo maluco de ser, o Duplessis também quedou muitos adversários. Então,
eu acho que a galera começou a ser mais completa e os strikers começaram a evoluir no nível de defesa de queda e principalmente de quedar, levar no chão, controlar no chão, que meio que tá dando uma... tirou um pouco do domínio dos wrestlers, né? Porque você pode ser wrestler, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Eu não quero dar um exemplo, mas, por exemplo, o Malhadinho. Vamos dar o exemplo do Malhadinho, que é o mais claro. O Malhadinho estava passando por cima da divisão, assim. Mas por que dava para ver que ele provavelmente não iria conseguir levar? Porque o jogo dele é incompleto. Claro, ele só estava dando muita coisa positiva na questão da queda, tá quedando muito bem, forte. Mas o que ele faz quando toca no chão? Falta completamente ground and pound. Se você pega um cara que defende bem, em algum momento, ainda mais peso pesado, pode entrar a mão, como agora até ele pegou um outro wrestler, que é o Curtis Blade, mas também viu, ele praticamente não fez nada no chão, não socou o Curtis Blade no primeiro round. Se ele dá um perigo a mais, talvez ele não ser tão unidimensional assim, né? Então acho que é uma evolução do jogo e a cada momento a gente vai ver outros estilos. Talvez daqui a 10 anos vai ver ressurgir um jogo mais baseado no jiu-jitsu ou qualquer outra coisa. Então vai evoluindo tanto e as pessoas vão achando focos de estilo, né? Que tem muita gente que utiliza uma palavra de videogame, né? Que é o novo metal, sei lá o que, do jogo, o novo estilo do videogame, assim, do MMA agora é esse. É assim, você tem que ser um striker, saber controlar a distância, defesa de queda boa, o chute na perna tá completamente... Pô, se você não der um chute na panturrilha para tentar diminuir, você não sabe o que tá fazendo agora. Eu acho que é inacreditável que quase ninguém chuta mais a coxa. É inacreditável como toma controle. E, pô, me lembro quando o Aldo foi revolucionário, chutou na perna, agora todo mundo na panturrilha. Então é uma coisa doida mesmo. E a gente vai falar um pouco mais depois do que a gente vê pro O'Malley. Eu acho que o que é a seguir tá bem claro, né? Eu acho que a seguir tá bem claro. Mas tem bando de luta que, se você for ver no ranking, pô, bem animador assim para ele. Então eu acho que vamos deixar o Topuria para lá e focar na divisão primeiro, né? Porque tem que ser dominante ainda para fazer isso, para subir de categoria e enfrentar um cara tão perigoso como Topuria. Primeiramente tu deu uma aula mesmo, foi até os primórdios ali do MMA explicar a evolução, a trajetória desse esporte, que sim, desde o UFC 1 com o Royce Gracie, né, ali no jiu-jitsu se tinha aquela imagem de que o jogo de chão é bem mais efetivo, e hoje, com você mesmo provando, pegando a lista de campeões atual, a gente tá vendo que os strikers estão conseguindo sim ter o seu espaço. E isso é uma evolução muito legal que eu pessoalmente gosto bastante, porque, pô, mano, vamos ser sinceros, o striking é muito bom, mano. Tu vê uma luta de dois striker funk é muito mais divertido, então fico feliz que o MMA esteja tomando esse rumo com lutas bem empolgantes, porque até mesmo a do Sean O'Malley contra o Marlon Vera, mesmo que não tenha sido a luta mais emocionante do mundo, eu pelo menos acho muito maneiro, mano. Eu acho que a forma como o Sean O'Malley atuou, a performance dele foi uma coisa assim, que pra quem aprecia, pô, uma luta em pé, ele pode não ter dado aquele nocaute incisivo, mas mesmo assim é do caramba, é realmente muito foda. E assim, voltando pra questão que eu tinha perguntado também, falando especificamente sobre o Sean O'Malley, cara, e já entrando na próxima questão também, mano, que eu tinha pra você, e que eu também, pô, não é só pra você falar também, porque você falou muito bem agora, mas que eu vou dar a minha opinião também, mas eu quero ouvir você primeiro, em relação a justamente isso, que nem aquela imagem que aparece nas montagens do UFC, depois que acontece alguma luta, who's next for Sean O'Malley? Aí, quem é o próximo pro Sean O'Malley? Aí eu vi essas 4 opções aí durante a semana que eu realmente, eu até pensei em colocar aqui, mas acabou que não deu tempo, que era Merab Dvalishvili, Ilia Topuria, Corey Sandhagen ou outro. Qual que é a sua opinião, Rafa?
Eu só já vou adiantar o seguinte, eu concordo com você, mano. Eu vi um comentário de algum aleatório aí no Twitter que eu achei muito bom. Esse negócio de você já ter o direito muito cedo de disputar o duplo campeonato, isso é uma coisa que trava a categoria, impede também boas lutas de acontecerem e acaba sendo uma afronta à questão do real merecimento que o cara tem pra cravar o seu nome na história, porque daqui a pouco o status de duplo campeão vai ficar desvalorizado, porque cada cara que entra e já faz alguma coisa e já consegue ganhar e defender uma vez o cinturão, vai querer lá e subir e vai querer fazer aquilo. E a gente sabe, né? Quer dizer, o Dana White ele não preza muito pela questão do mérito, ele preza sim pela questão do dinheiro. Ainda mais tendo um cara que é visto com muito potencial como o Sean O'Malley. Apesar de que eu nem vi informações nem preliminares de como que foi esse pay-per-view e tudo mais. Mas ainda assim, a gente sabe que o Dana White ele faz tudo pelo dinheiro, né? Grana White. E em detrimento do mérito esportivo. Mas mesmo assim, mano, eu acho que tem certas coisas que você tem que pensar no legado do esporte. Imagina se daqui a 10 anos, porra, a gente tem uns 15 lutadores aí que tem duplo campeonato só porque 10 desses, porra, ganharam uma vez o título e já ganharam o direito de subir a pretexto de uma super luta. E ainda por cima, pô, a categoria fica parada, os outros todos 14 lutadores do ranking ficam ali sem rumo, vamos dizer assim. Então eu acho uma sacanagem. Na minha opinião, já respondendo de antemão a pergunta, próximo desafiante deve ser, não tem como não ser, na minha opinião, o Merab de Dvalishvili, tá ligado? Pelo mérito do Merab em conseguir chegar até aqui. Em relação, tinha toda aquela questão com o Jamal Sterling que deixou o Dana puto, mas enfim, agora, mesmo que o cara talvez não tenha um estilo mais agradável, a gente tá falando aqui de strikers talentosíssimos, mas mesmo que o cara não tenha o estilo de luta mais agradável, eu não enxergo outra opção agora que não seja ele dessa vez. Agora é contigo, Rafa. A primeira coisa, eu acho que uma luta entre campeão contra campeão é totalmente válido quando você. Eu acho que, primeiramente, você tem que olhar para cada campeão e falar. Um deles é muito dominante, que não tem muito o que fazer mais na divisão dele, e merece, sei lá, uma oportunidade para aumentar a grandeza dele. Acho que vale. Dois caras que são muito dominantes e, pô, a gente quer ver uma super luta. Também vale. Mas quando você vê dois campeões que mal tem um reinado. O Topuria acabou de ganhar o cinturão há um mês. Ele mal defendeu. Você nem sabe se ele vai ser dominante ou não. Você tem o O'Malley que está na primeira defesa dele e é uma defesa que eu acho que podemos até dizer que a única coisa que a luta mostrou foi que as críticas que estavam tendo sobre a luta estavam certas. O Marlon Vera não deveria nem ter lutado pelo cinturão. Então você, colocando uma luta entre os dois, você prejudica um dos seus campeões, porque um deles vai perder. A única coisa que não prejudica é se for uma luta totalmente competitiva e for uma decisão, dividida ou uma luta muito apertada. Mas se um deles é nocauteado, um dos seus novos campeões, potenciais estrelas, o O'Malley nos Estados Unidos, o Topuria na Europa, foi nocauteado. Então não tem muito sentido. E ainda mais que o O'Malley, ambos lutam em divisões muito movimentadas. O O'Malley, você tem o Merab, que é claramente o próximo. Por mais que o estilo dele não seja o mais atraente, ninguém consegue parar o jeito dele, né? De ficar toda hora indo pra queda, segurando você pra queda, ninguém consegue parar. Depois do Merab, eu acho que o Sage Haig é claramente o próximo depois. Depois você tem muitas outras lutas que pode se fazer pro O'Malley. Você tem agora que o Piatarian venceu, você tem ali uma narrativa para uma revanche entre os dois, Ian e O'Malley. A primeira luta foi muito discutível, a maioria das pessoas acha que o Ian ganhou, então o Ian tem essa narrativa. Tem outros caras que estão subindo aí, como o Nurmagomedov aí. Eu não acho que ele é primo do Khabib, alguma coisa, mas tem o mesmo nome, eu não me lembro qual é o primo do Khabib. Tem um que mas eu não acho que é esse. É que Nurmagomedov é tipo o Silva lá lá, né? Tipo nome comum, eu acho. Tem um Nurmagomedov no peso galo do UFC que é o primo do Khabib, mas eu não sei se é o Mar. Talvez seja o Mar, sim. Eu acho que o outro que não é. O que perdeu recentemente pro Jonathan Martinez. Mas você tem só aí eu falei pelo menos 4 narrativas boas pro O'Malley no peso galo. E ainda mais falando do peso galo, que é uma divisão que historicamente
ainda não teve um campeão tão dominante assim. Eu não sei qual é o recorde de defesas agora, mas talvez seja duas ou três, eu não me lembro agora. Você não teve campeões dominantes Pô, por muito tempo. desculpa te interromper, você olhar as outras categorias, ver como cada lutador conseguiu marcar a história em várias outras categorias diferentes. Aí tu pega o Sean O'Malley pra se valorizar, tudo bem, claro, mas ele falar que, pô, que ele conseguiu vencer o maior peso galo da história do UFC, que é o Aljamain Sterling, tá ligado? Bom, Porra, a gente fica, pô, mano, tá ligado? Sterling, tu é pica, tem teu mérito e tal, mas, porra, tá ligado? Ué, se a gente tivesse uma tier list de. Pega todos os maiores de cada categoria e fizesse qual que é o mais pica. Se a gente tivesse uma tier list dessas, mano, o Sterling ia brigar ia você poupar tempo pra baixo, eu acho, mano. Porra. então, você tem o O'Malley, você tem uma grande chance de, vamos lá, enfrenta o Merab, defende o cinturão. Enfrenta o Sandhagen, defende o cinturão. Frente o Ian, defende o cinturão. Pô, aí já são quatro defesas aí. O esporte mais de maior peso galo da história. Porque os galos são uma divisão tipo os pesados que não tiveram um campeão tão dominante assim. Você teve o Aljamain, que tem um recorde consecutivo, que é 3. Você tem o Cruz, que tá divide o recorde, mas em total de defesas, né? O Cruz defendeu 3 também, mas foram em 2 reinados. Mas você não teve ninguém que dominou por tanto tempo. Então acho que, pô, deixa o O'Malley se criar na divisão. Se ele é tão bom assim, deixa ele criar o legado dele na divisão. Se ele limpar a divisão, aí tu fala, pô, tá bom. Tu pode disputar o título lá de cima agora. Se for o Topura, se for, sei lá, qualquer outro, o Volkanovski recuperar o título, o Holloway derrotar o Topura, qualquer um, aí você pode disputar. Mas agora não faz sentido nenhum. Eu acho que seria meio que... Seria a mesma coisa que você colocar, por exemplo, você quer crescer 2 lutadores invictos na sua divisão. Você não vai fazer uma luta entre os 2 lutadores invictos, porque aí você vai matar um futuro desafiante para sua categoria. Não faz sentido você colocar, por exemplo, você está tentando nos meio médios crescer o Rakhmonov lá, o Shavkat, e o Ian Gary. Você não vai você não vai enfrentar os dois já no top 10, já colocar um contra o outro. Você espera para eles se enfrentarem quando for para cinturão, sei lá. Então, pô, assim, você tem 2 galinhas de ovo de ouro. Você não vai já enfrentar uma para matar a outra e só ficar com uma, né? Você quer ficar com 2. Então é meio que esse o pensamento que eu tenho. E eu acho que o O'Malley foca no Merab, vê se ele pode calar os críticos, né? Que o Merab já começou como favorito nas bets aí, e depois vê o que vem. Pô, se for muito dominante, pode subir de categoria. Mano, acompanha o relator. E se você começou fazendo seu comentário a respeito disso, pô, com certeza existem circunstâncias pela qual você pode colocar uma disputa do cara subir de categoria, disputar o cinturão de cima, mudar de categoria. Mas só você pegar isso aí que você falou, espera o cara varrer a categoria, é o caminho que o Volkanovski fez, mano, praticamente, pra ele conseguir disputar o duplo campeonato ali naquela primeira luta, né? Na segunda luta contra o Makhachev foi mais aquela circunstância ali, né? Mas assim, então você pega o caminho que o Volkanovski fez, ele deve estar muito puto vendo que há algum tipo de possibilidade do Sean O'Malley enfrentar o Ilia Topuria. Mas eu acompanho você, eu acho que o Merab é o próximo a desafiar o Sean O'Malley. Vai ser um casamento ruim pro Sugar Show, mas chegando mais perto da luta eu dou meu palpite para qual seria o resultado dessa luta. Vamos continuar aqui, 28 minutos já chegando de episódio. Quero agradecer a você que está com a gente até por aqui. Eu quero convidar você também para deixar o seu like aqui no YouTube, se inscrever aqui no nosso canal e também seguir a gente na página do Instagram, @troca de faixa, para não perder nenhuma atualização, nenhuma novidade quando a gente lança novos episódios e também quando o Rafa posta textos no blog Troca de Faixa, trocadefaixa.com.br. Passando agora para a vitória de Dustin Poirier. É uma luta movimentada. Eu acho que, cara, olha só, eu acho que se a gente for voltar no episódio da prévia desse UFC, a gente conseguiu dar letra de muita coisa que de fato aconteceu. E você até falou no grupo, mano, que você conseguiu prever exatamente, né, o que ia acontecer, mas eu respondi, pô, mas na verdade eu não lembro tanto assim, tá ligado? Do que você tinha previsto. Então eu vou dar espaço para você falar
comemorar o seu palpite certeiro. Mas abrindo aqui, né? Dustin Poirier venceu o Benoit Saint-Denis no peso leve. Agora eu esqueci, peraí, o ranking estava aqui aberto, mas o Saint-Denis estava na 12ª posição do ranking, enquanto Ele subiu uma posição. O Dustin está na terceira e ele se mantém nessa posição. Caralho, o Saint-Denis subiu uma posição, beleza. Mas Porque assim, o Rafael dos Anjos perdeu, né? é verdade, foi por isso mesmo, foi por isso mesmo. E, bem, vitória do Diamond, que consegue se recuperar, né, da derrota pro Justin Gaethje, consegue uma vitória boa, a gente vai falar isso, mas eu acho que dá pra dizer, mano, que foi uma vitória que, tipo assim, que no critério dos pontos, o Poirier perdeu 80% da luta, né? Ou 70%. Porque assim, é o que a gente falou, mano. O Saint-Denis, ele é um tanque, moleque. Que porra é essa, tá ligado? Ele vai pra cima mesmo, bota contra a grade, não quer nem saber. Pega as costas, joga no chão, aí tu se levanta, ele sai, tira botar contra a grade de novo. Mas o Diamante conseguiu superar as adversidades e conseguiu entregar um belo nocaute. O que tu achou da luta, Rafa? Primeiro, para lembrar qual foi a minha previsão. A minha previsão foi: o primeiro round vai ser um round de o Poirier vai ter que aguentar a pressão do Saint-Denis, porque o Saint-Denis vai com tudo. Porque é meio que o estilo dele, ele vai para cima com tudo, e o Poirier vai ter que aguentar essa pressão. Depois disso, como a gente falou, citou semana passada, o Saint-Denis não tem a melhor movimentação de cabeça. Quando ele fica parado sem te pressionar, frente a frente, a cabeça dele tá meio que paradona ali no centro, na sua linha de visão, assim. Ele não tá indo assim, não tá movimento de um lado pro outro. O que, para um cara que nem o Poirier, que é muito, vamos falar assim, até brincando um pouco com o apelido de diamante dele, tem um jogo em pé muito bem lapidado, fica, uma hora vai entrar um golpe. E foi isso que aconteceu. O Saint-Denis meio que também cansou um pouco, né? E no segundo round entrou uma, e o Poirier aproveitou, que machucou, acertou um cruzadão de direita e apagou o Saint-Denis. O meu palpite tinha sido o segundo round também, mas no nocaute técnico. Eu achei que não ia apagar o francês não, mas apagou o francês. Então... E também, muito da pressão que o Poirier sofreu, além de ser o mérito do Saint-Denis, também foi porque o Poirier, desde sempre, tem um péssimo costume, né, de pular para a guilhotina, né? Ele pula para sempre que ele acha que ele está com o braço no pescoço, ele vai e pula para a guarda na guilhotina. E quase a maioria das vezes, eu não me lembro de uma vez que isso tenha dado certo. Tanto que ele quase pegou o Khabib nela, mas o Khabib saiu e acabou sendo finalizado depois. Então, nessa luta, ele fez umas 2 ou 3 vezes e acabou por baixo. O Saint-Denis pegou as costas também. Então, e ele disse depois da luta que não vai parar de fazer isso. Não vai parar e, pô, tá de brincadeira também, né? Mas uma hora vai, mas, pô, vamos aprender, né? Depende do cara que for, né? Não vai, pô, com qualquer um fazer isso. Mas, foi meio como a gente tinha falado que a luta ia ser. O Saint-Denis tem uma pressão constante, é um cara forte, um cara bruto, mas ele tinha uma deficiência de movimentação de cabeça. E com um cara que bate forte como o Poirier e que é muito preciso, você não pode ter essa deficiência e acabou. O francês dormiu. Deu a lógica mesmo. Eu acho que, como eu disse, a gente conseguiu fazer uma boa análise pré-luta, ela acabou se concretizando. Começou com o Saint-Denis que nem um tanque, mano, indo pra cima mesmo, dando aqueles chutes que a gente tinha mencionado na luta dele contra o Ismael, foi? Não, pera aí. Ele, Não, caralho, contra quem que ele tinha lutado mesmo, que ele foi contra o brasileiro, que ele conseguiu ganhar, eu tinha até usado como exemplo no vídeo anterior. Mas o enfim, Ismael ou foi o Thiago não, foi o Moisés? Ismael, foi o Ismael, que tipo assim, Ismael. que no início da luta contra o Thiago Moisés, contra o Ismael, ele deu papo de, pô, uns 4 chutes na altura da barriga nos primeiros 40 segundos. E ele deu mais ou menos ele executou esse golpe também no início dessa luta, mas não demorou, eu até anotei aqui, não demorou 30 segundos pra ele já partir pra cima do Poirier, passando um carro mesmo e levando ele contra a grade e tentando ali fazer o jogo dele. E o Poirier também acho que tava conseguindo. Cara, tava conseguindo se virar mais ou menos, mas conseguiu escapar
dessa blitz conseguiu escapar dessa pressão do Saint-Denis ali em alguns momentos, mas mesmo assim o Saint-Denis estava colocando realmente uma pressão muito grande, porque o Poirier escapava, pum, tome mais pressão, anda para trás, o Poirier anda para trás, anda para trás, aí vai pra grade. Então o Poirier ele tava realmente sem conseguir respirar. E o primeiro round foi pro Saint-Denis, né? Por causa disso, assim. Foi claramente pro Saint-Denis no critério da pontuação, porque o Poirier não estava conseguindo executar o seu jogo. Como você falou, estava tentando ali sair dessa forma, mas mesmo assim não estava conseguindo executar. E no segundo round, mano, se eu não me engano, o Poirier ele até acerta um golpe, eu acho que é um cruzado logo no início, bem no início assim do segundo round, mas ainda não é fatal. Como a gente falou, o Saint-Denis tem essa dificuldade mesmo de se movimentar na cabeça. E agora, puxando um pouquinho essa sardinha pro meu lado, eu acho que eu tinha até falado alguma parada de que, tipo assim, ia ser critério do Poirier conseguir acertar o jogo da trocação, porque na trocação ia ficar realmente complicado pro Saint-Denis. E assim, a luta vai, a luta vem. O Saint-Denis ainda tentando executar essa estratégia, mas agora com o Poirier conseguindo escapar um pouquinho mais. E, pô, mano, depois do primeiro cruzado, aí acabou, irmão. Aí já era. Acho que o que fica de destaque dessa luta mesmo é que, pô, como falam aí, there are levels to this game. Eu acho que realmente o Saint-Denis, ele pode se recuperar, ele precisa assim melhorar tecnicamente para fazer frente aos outros porradeiros da divisão, pegar pô, até o Michael Chandler aí, um Justin Gaethje, até chegar assim no topo mesmo, né? E tal, imagina ele, tipo assim, contra o Charles, mano, numa luta hoje em dia, tá ligado? Eu acho que, porra, eu acho que ia ser uma luta do caralho, eu acho que ia ser emocionante, mas o Charles ia ganhar. Eu acho que ele tem disposição, ele tem força pra ir pra porrada, pra trocação franca com qualquer um desses, mas ele ainda não tem a técnica, entendeu? Eu acho que ainda falta esse fundamento nele. E de fato, recuperação dá pra rolar, com certeza vai rolar. O cara perdeu pra um dos maiores lutadores de elite do MMA mundial hoje em dia, que é o Dustin Poirier. Ele pode se recuperar, ele vai se recuperar, eu acho, mas ele precisa melhorar tecnicamente. E como eu falei pro Dustin, fica essa vitória, boa vitória, porque apesar do cara ser um ranqueado, baixo ranqueado, 12º lugar no início da luta, ainda assim era um adversário difícil, um adversário com as suas valências, mas acabou dando a lógica e fica de mérito pro Dustin conseguir ter superado aquela montanha que foi o primeiro round, porque, mano, eu nem imagino como é que eu seria um lutador tendo que passar por um primeiro round daquele, uma blitz infernal daquela, mano. Então, porra, a vitória do Dustin Poirier, muito boa. E o que resta agora pros dois, hein? Acho que vai condicionar muito em relação aos caminhos da divisão agora, né, mano? Porque você vai ter Charles e Tsarukyan, você vai ter. O Justin Gaethje vai agora pra enfrentar o Max Holloway, né? Então, assim, acho que vai depender um pouquinho das outras lutas pra ver o que resta pro Justin Gaethje, pro Dustin Poirier, que tem 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 4 lutas, né? É. É. É, tem uma coisa aí que o empresário, né, do Makhachev, o Ali, né, ele tá fazendo uma campanha forte, o Makhachev também, para lutar em junho, para o Makhachev lutar em junho. Aí tem o problema, primeiramente, que junho seria talvez um pouco em cima para o vencedor de... porque ambas as lutas que você falou, né, do Gaethje, do Holloway e do Charles contra o Tsarukyan, vai ser no UFC 300. Então, aí já em abril, dois meses só, né? É pouco tempo, né? Não sei se um cara ia pegar, assim, só 2 meses, assim, direto de uma luta para outra para enfrentar o Makhachev. Então, durante a semana, teve um papo muito de tipo, Dustin, junho, hein? Junho. Então, depois da luta, então, tem um papo grande. Por mais que, com todo respeito, o Dustin, eu acho que foi uma vitóriazaça. Ele conseguiu suportar adversidades para um adversário mais novo, forte, uma reviravolta, pô, uma vitória assim, aquela vitória bonita mesmo, reviravolta, nocauteou, apagou o cara, mas não dá para lutar pro cinturão ainda, né? Ele foi nocauteado pelo Gaethje, foi no meio do ano passado, né? Então faz muito sentido, seria pular o Gaethje de uma forma muito absurda, e achando que eu acho que o Gaethje provavelmente a luta do Gaethje do Saint-Denis ia ser a mesma coisa. Acho que talvez o Gaethje defenderia melhor as quedas do que o Poirier fez, mas
não faz muito sentido pular nem o Gate, nem o Charles, nem o Sarukian, porque o Sarukian também tá com uma sequência de vitórias bizarra. O Charles também tá vindo uma vitória grande contra o Dariush. E desses três, o Dustin perdeu recentemente dois deles, né? O Dustin perdeu no Gate na última luta e perdeu pro Charles há 3 lutas atrás. Então, não faz muito sentido, né? Mas então tá tendo esse lobby aí para ser Makhachev e Dustin para junho. Mas o que faria mais sentido, olhando pro ranking assim, eu acho que era o Dustin pegar quem perdesse ali de alguma dessas lutas. Se ele quiser continuar com esse estilo de lutar contra quem tá vindo de baixo, né? Ele pegou o Saint-Denis, que era o número 12. Sei lá, dá para enfrentar um Gamrot, sei lá. Também pode enfrentar o vencedor do Jalen Turner contra o Moicano. Acho que foi uma luta anunciada por 300 também. Sei lá, muita luta boa que o Poirier pode fazer contra a gente que tá subindo. Se ele quisesse fazer teste, entendeu? Mas se ele quer só lutar contra os caras lá da frente, é meio que esperar quem perder lá do... Ou pegar o vencedor, porque alguém não vai lutar pelo cinturão, né? Algum vencedor. Se o Gate vence do Holloway, eu acho que dão pro Gate. Aí talvez o Poirier pegue o vencedor de Sarukian do Charles, não sei. Mas eu acho que lutar pelo cinturão ainda não. E o Saint-Denis, cara, o Saint-Denis tá no bolo agora. Ele entrou no bolo mesmo, porque ele não tem nada a perder, não. Ele mostrou que tem muito a aprender ainda, tem como se for tecnicamente, ele tem muito a evoluir, mas o jogo dele tá lá, ele faz as coisas bem, tem um lugar dele no top 15. É difícil, o top 15 é difícil, mas, pô, eu acho que ele tá agora no bolo. Tem gente que ele pode vencer, tem gente que ele pode perder, então joga ele contra um cara ali no bolo e vê o que acontece, né? Agora coloca um cara meio que no nível dele e vamos ver se ele merece meio que estar ali, né? Porque ele já foi jogado pros Leões. Agora ver se ele merece estar ali no top 10, top 15 mesmo. Perfeitamente, perfeitamente. Chegando aqui a 40 minutos de episódio, quero lembrar mais uma vez a você que está nos assistindo a deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, que faz toda a diferença pra gente. Você vai se atualizar em relação à melhor resenha de MMA aqui no YouTube. Troca de faixa, análises pré-luta e pós-luta dos eventos numerados do UFC e mais algumas bobagenzinhas que deram na nossa telha, como uma tier list. Já falei, se você tiver algum assunto de sugestão de tier list, qualquer um, pode comentar aqui que a gente vai fazer. A gente já fez uma antes sobre os maiores lutadores de MMA brasileiros da história, então vai aqui no canal e confere que tá muito maneiro. Separamos aqui essa última parte desse episódio para passar por cima mesmo de outros destaques do UFC 299, que realmente foi um card bem movimentado, teve muitas lutas com reviravoltas, teve muitas lutas boas também. Eu coloquei aqui como destaque uma foto do Petr Yan contra o Song Yadong, mas obviamente eu não dei tantas risadas nessa luta quanto eu dei na luta do Michael Page contra o Kevin Holland, por exemplo. Um lutador que eu gosto muito, o Gilbert Burns. Porra, cara, que putaria, sinceramente, mano. Tava conseguindo ali a vitória, vai tomar aquela joelhada, faltando pouquíssimo tempo, faltando o que? Tava vencendo aí. Pra acabar a luta, acho que tava coisa de 1 minuto e pouco, acho que era um negócio desse, ou até menos se bobear. Para os brasileiros ainda teve o Malhadinho, teve o Rafael dos Anjos, noite decepcionante para os brasileiros, mas você teve também o Petr Yan contra o Song Yadong, que achei uma luta, como eu falei, movimentadíssima. Enfim, Rafa, tem alguns destaques assim pra gente já ir chegando na reta final do episódio. Você tem alguns destaques assim para selecionar desse card do UFC 299 em Miami, Flórida? Cara, eu colocaria que todo destaque, assim, se dá um destaque claramente pro MVP, que lutou muito bem. Claro que ele teve as dificuldades das quedas, o Holland ali não estava achando ele em pé, quedou, mas eu acho que fora isso o MVP lutou muito bem, deu o show dele lá. O Holland estava meio perdido, não sabia o que fazer. Algumas vezes ele até reclamou do estilo do MVP ali de um pouco mais de ficar na distância, né? Ele saiu puto, mano, porque, pô, o MVP ele larga as dancinhas também, tá ligado? Aí, pô, mas não é o Kevin Holland, que é o cara mais zoeiro, assim, é foda. Tu tem que conhecer, o MVP vai fazer isso. Exatamente. O MVP faz isso toda a luta dele. Ele vai fazer, não tem por que ficar puto. Então acho que tem que dar
um destaque para isso, tem que dar um destaque para a vitória do australiano, Della Maddalena, porque ele estava perdendo a luta. Não era um domínio do Durinho, mas o Durinho estava conseguindo achar as quedas bem e conseguir quedar bem. O Maddalena estava conseguindo sobreviver, conseguindo levantar de volta, mas estava perdendo a luta. Eu acho que todo mundo combina que estavam, pelo menos, os 2 primeiros rounds tinha sido Durinho. Mas estava competitivo. Aí o Maddalena conseguiu achar ali ajoelhado que o Durinho sentiu. E, pô, o Maddalena, eu acho que mostrou uma evolução das últimas 2 lutas dele contra o Holland. Já tinha sido uma luta. Não deu muito assim, não deu muita. Ó, esse cara é uma promessa mesmo. E a luta anterior dele também contra um cara desconhecido também não foi nada demais. Dessa vez foi uma boa vitória do Maddalena. Também destaque pro Peter Yan, também conseguiu dar. Perdeu o primeiro round e virou a luta ali, mesmo se contundindo. Ele se contundiu no primeiro round, que ele disse, se contundiu um chute, mas conseguiu virar e voltou o caminho das vitórias. É muito importante para um cara que é ex-campeão, um cara que, pô, tem uma luta apertadíssima contra o O'Malley, então é um cara que surge como possível desafiante para o futuro para o O'Malley, e foi uma vitória contra um Song Yadong jovem que estava aí também tentando subir para disputar o cinturão. E por último, eu acho que assim, dessas lutas mais principais, eu acho que tem que dar um destaque para a derrota do Malhadinho, né? Foi bem no primeiro round, conseguiu segurar o Blade. Eu falei que falta o jogo de ground and pound, só segurar o cara no chão não leva a lugar nenhum. E veio o segundo round, ele meio que paralisou ali segurando a perna e levou porrada até porrada. Você não pode ficar esperando levar porrada ali e simplesmente desistiu praticamente. Foi uma noite meio. Lutas importantes que foi ruim para os brasileiros, né? Mas porque no início da noite o nosso querido Michel Pereira venceu, né? E o Felipe Lins venceu também, não. Então o Michel tá bem agora, né? Subiu de categoria, tá tendo umas vitórias boas e vamos continuar vendo uma luta maluca do Michel Pereira, que eu acho que ele deve lutar, pode lutar no UFC Rio. Eu acho que o UFC vê ele como nome para dar uma enchida no card, né? Porque ele é um cara, pô, carismático, divertido, então colocar ele no card seria interessante aqui pro público brasileiro. Agora, mano, realmente, eu não sou muito acostumado. Eu vivo aqui falando assim da minha relação com o MMA. Eu realmente nunca dei tanta atenção assim pro MMA fora do UFC. Mas fora alguns highlights assim que a gente vê aqui e ali, tá ligado? E realmente, quando você começa a seguir páginas de MMA no Instagram e o algoritmo começa a te jogar, é óbvio que uma hora vai aparecer o Michael Page ali pra você. Mas eu acho, e obviamente eu sabia também que, pô, que o cartel do cara é muito bom. Sabe quanto é que é? São 2 derrotas só para tipo assim, 20 e Só pouca, 2 derrotas, ele 20 e pouca vitória, perdeu. né? É, também vou fazer não querendo É ser só hater, mas também merda, adversário merda. o a antiga organização dele, que é o Bellator, construiu o cartel dele ali, Uhum. deu uma boxeada no cartão dele, né? Porque no boxe tem isso. Jogou um bando de cara que não é do nível dele. Então era basicamente um bando de cara lá pra ele ficar zoando e destruir eles, Mas né? ele foi tipo campeão dominante ou algo do tipo? Não, ele nem chegou a ser campeão, não. Porra. Ele chegou a ter. Ele chegou a disputar o título interino recentemente, mas ele perdeu pro Logan Storley, se eu não me engano. É um americano. A única derrotas dele são pro Logan Storley e pro Douglas Lima, né? Mas a derrota do Douglas Lima ele vingou depois, derrotou o brasileiro depois. Só que é um cartel meio que construído com um nível suspeito, né? Ele tem algumas vitórias, mas ele é mais conhecido pelo jeito que ele luta e por algumas. Pelo fato, o nocaute que ele teve contra o Cyborg, né? Ele quebrou. Não tô falando que ele só quebrou. Ele quebrou a cabeça do cara. Afundou a cabeça com o joelhado. Então isso fica na mente. Na última luta dele no Bellator, ele afundou o joelho do Goichi Yamauchi com um chute no joelho. Então são coisas que ficam um pouco na mente. Mas o cartel dele ainda não era tão pamposo assim. Tirando uma vitória contra o Douglas Lima e uma vitória contra o Paul Daly, que são sido as mais importantes da carreira. Ah, mas agora também seja bem-vindo ao UFC, né? Consigo ganhar de um cara que também tem a sua mídia
O Kevin Holland, que querendo ou não, é um cara ranqueado ainda por cima na categoria. Tô vendo aqui que agora o Michael Page sobe pra 13ª, tá na 13ª posição, e o Kevin Holland pra 14ª, tendo aí pela frente Neil Magny, Vincent Luke, Geoff Neal, Steven Thompson, Sean Brady, Ian Gary. Olha só, mano, eu vou te fazer uma pergunta pra você que já fez luta mesmo, tá ligado? Tipo assim, como eu falei, eu fiz 4 meses de boxe, 1 mês de jiu-jitsu, não é uma coisa que nada. Mano, como é que um cara se prepara pra lutar contra o Michael Page, tá ligado? Porque assim, a movimento. Mano, eu fico muito puto, mas muito puto. Só com o Davidson Figueiredo, mano, que a guarda dele é aqui, mano. Imagina contra o maluco que, tipo assim, fica aqui. Eu fico vendo essa merda e fico pensando, caralho, filha da puta. Mas não tem outra, mano. O footwork dele é bom pra caralho. A envergadura dele é alta de uma forma que quando ele quer. Quando ele vai fazer a sequência, ele dá um pulinho pra entrar no raio de ação. Pá, tome overhand. E ele acertou uns 3 ou 4 dessa forma, né? No Kevin Holland. Pra mais, entendeu? E o Kevin Holland, assim, sem nem conseguir achar a distância. Acho que a brecha que ele deu foi justamente o que tu falou da defesa de queda, né, mano? E a questão é o seguinte: Kevin Holland é um cara conhecido aí popular, mas também, porra, tá agora na 14ª colocação. Ele chegando ali pra galera mais, pô, top 5, top 10. Acho que com certeza, porra, essa guarda baixíssima e essa dificuldade na defesa de quedas vai colocar ele suscetível a muita falha, né? Ainda mais que, porra, mesmo ele tendo, como tu falou, o cartel pomposo, porra, ele não enfrentou gente do nível que você precisa pra chegar É, no título, né? é. Então, para se você treinar para um cara desse, geralmente o que fazem é, você tem o lutador tem claramente o training camp dele, ele busca companheiros de treino que possam imitar esse estilo de jogo. Tem que achar um cara que no teu treinamento consegue dar uma imitada boa. Claramente não vai ser igual ao MVP, mas Porra, é que foda, imite, né? vamos falar assim. O MVP é um cara que, assim como o Steven Thompson, vem de um karatê mais de point base, né? Que é o cara que um soco deu um ponto. Então, por isso que é uma movimentação longe. Ele espera o cara chegar perto para contra-golpear, porque era assim, é meio que eles pontuam assim nesse karatê. Então, você tem caras. Pô, você tem que pegar um cara que tem esse estilo, um karateca de ficar contra-golpeando longe, esperando a hora dele de contra-golpear, no momento certo, de explosão assim do nada, assim, como você falou, um peito tá ali do nada, ele dá um pulinho e vai. Você tem que um cara que tem essa explosão e esse controle de distância. Mas é difícil, porque não é algo comum. É mais fácil tu achar, por exemplo, um wrestler que só tem uma mão direita do que um cara que é um karateca com esse controle de distância, com essa noção de distância. Então, essa é geralmente assim que fazem para treinar um cara assim. Funciona? Pô, o Kevin Holland, moleque, era Não notório quanto que ele funcionou. tava ficando puto É, conforme a luta ia não passando, né? funcionou. Não funcionou, não, nem um pouco. Mas, mas, ainda o único karateca assim que teve sucesso, chegou a ser campeão, pelo menos no UFC, foi o Lyoto, né? E o Lyoto não era. Tem esse estilo, mas não é bem esse estilo também. Ele era mais. Algumas vezes ele ia mais pra porrada mesmo, o Lyoto. O Steven Thompson não conseguiu ser campeão, teve suas chances, não conseguiu. Agora tem o MVP que luta assim também. Então, algumas horas você consegue achar alguns contragolpes a isso. Chute na perna é uma boa coisa, porque se você conseguir neutralizar a perna da frente, você neutraliza a explosão que o cara tem para fugir do seu golpe e também para evitar a explosão para te golpear. Então, se você for chutando a perna, pum, pum, acabando com a perna. Por isso que algumas vezes no kickboxing, quando tinha luta de kickboxing entre karateca ou um cara de taekwondo contra um cara de Muay Thai mesmo, ou um cara de kickboxing holandês mesmo, os caras de kickboxing holandês, Muay Thai, a maioria das vezes destruíam mesmo os karatecas, os taekwondo e tal, esse estilo mais de distância, porque eles fatiavam a perna, fatiavam, e aí você tira totalmente a explosão do karateca, que pô, precisa da sua explosão para ficar fazendo esse jogo de ir entrar, ir entrar. Então é meio que assim que você enfrenta eles. E até um dos motivos, uma das derrotas
do MVP, foi por causa disso. O Douglas Lima deu um chutão na perna dele que o... Não sei se você já viu esse nocaute, Gabi, mas deu um chutão na perna dele que o MVP voou, caiu no chão. Aí, enquanto ele estava meio que tentando se levantar, o Douglas Lima deu um socão que apagou o MVP. Então, não sei, eu acho que tem uma galera que eu acho que conseguiria achar um jeito de neutralizar esse jogo do MVP na divisão, mas é sangue novo e tem luta interessante para ele. Eu acho que uma luta contra o Steven Thompson seria interessante. Os dois caras que fazem isso, pode ser que fique. Pode ser uma luta, acaba sendo uma luta chata, mas também pode ser uma luta interessante. Então, é um componente novo numa divisão que está ficando muito mais interessante depois de um tempo meio paradona. Muito foda, muito foda. E pra gente terminar, que a gente tá chegando aqui, mais uma perguntinha que eu tenho a você. Gilbert Burns, 37 anos de idade, você acha que ele consegue dar o último sprint rumo ao título? Cara, difícil pro Durinho, porque eu acho que agora meio que ele perdeu ali agora no top 5, ele perdeu para 3 dos 5, né? Ele nunca enfrentou o Covington nem o Shafkat, mas perdeu pro Madalena, perdeu pro Usman e perdeu pro número 2, que é o Belal. É difícil, porque o Gilbert é um cara que é pequeno, assim, vamos falar pequeno para a categoria. Ele é baixinho para a categoria, né? Porque é um cara que vem do peso leve. E a divisão tá surgindo muito cara bom, né? Só ele perdeu pro Madalena, mas tem o Shafkat, surgiu, o Ian Gary surgiu. Eu acho que, infelizmente, ele dá um passo atrás e não quero chamar de porteiro, mas provavelmente ele cai na mesma posição que o Covington tá. Eu acho que não vai disputar o cinturão mais, deve ficar ali como um porteiro do top 5, um porteiro ali para ver quem pode entrar e elevar o próximo nível, né? Você vê que o Madalena ganhou e já subiu pro top 5. Então, eu acho que essa vai ser a função do Urinho a partir de agora. Perfeitamente, meu querido. Então estamos chegando ao final de mais um episódio do Troca de Faixa, onde nós analisamos todos os detalhes, a análise completa do UFC 299. Agora começa, hein? Contagem regressiva para o UFC 300. Esperem muito conteúdo aqui no canal e também na nossa página no Instagram, @Troca de Faixa. Então não se esqueça de seguir a nossa página e também de se inscrever aqui no nosso canal. É só apertar no botãozinho aqui embaixo também, deixar um like aqui no vídeo porque fortalece a gente pra caramba, compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que adora também MMA e o mundo da luta. Então, muito obrigado, Rafael, pela sua presença aqui, meu querido. Valeu! Valeu, Gabi. Um mês agora, né? Estamos na contagem regressiva mesmo, que é dia 13 de abril, a luta. Então, um mês. Vamos. Talvez. Joguem mais ideias aí de tier list que a gente vê. Qualquer tier list. Claramente seria melhor ser uma tier list que tem alguma relação com o UFC 300. Seria maneiro. Mas se quiserem que a gente faça uma tier list, sei lá. Faça uma tier list com os oponentes do Popó. A gente faz. Aí tem o Whindersson, o Júnior Dublê, o Bambam, e a gente faz uma tier list, mas coloquem aí nos comentários que a gente vai falar sobre e vamos trazer essa tier list, porque a tier list é maneiro demais, eu gosto pra cacete, pelo menos, não sei vocês. Quando eu assisto uma tier list eu gosto. Do caralho mesmo, aqui é zoeira também. Então é só comentar aqui, interaja bastante. O que você achou desse evento? O que você. Suas expectativas? Só uma coisa. Eu só quero falar para os nossos telespectadores, ó. A gente não quer ficar zoando toda hora esse papo de luta do Popó toda hora, não, mas porque é engraçado, por isso que a gente fala o tempo todo. Pô, mas não levem a sério, com todo respeito ao Popó, e que o Popó continue virando milionário, lutando contra a Bambam da vida. Pô, irmão, a gente podia fazer uma vertente do Troca de Faixa destinada apenas ao boxe maluco, tá ligado? Tipo assim, não, porra, se o Popó, Fight Music Jake Show Paul, entendeu? Se o Fight Music Show quiser contratar a gente pra fazer um programa deles aí, ó, pra falar do próxima luta de celebridades dele, ó, Eu me garanto contrata a mais gente um aí. Tirolipa.
É, pô, tamo aí. Foi o Tirulipa mesmo que comentou a Não, luta? não, não, Foi, não, foi não. ele. Ele foi só apresentador. Ele tentou imitar o Bruce Buffer ali, eu acho. Aí, Ah, porra, ele foi o foi. Bruce Buffer dele. Melhor ainda, o Bruce Buffer dele. Pô, então se eles quiserem, pô, a gente vira o John Anik e o Joe Rogan do Fight Music Show, se eles quiserem, ó. Pô. Então tamo Não, aí. moleque, sabe quem foi que comentou a luta, mano? O Ítalo Foi Senna, o. tá ligado? Tá gravando, Foi o porra. cara. Ele gosta de MMA e gosta de lutar. Exatamente. Pô, mas ele avacalhou, mas muito bom também. Eu amo o Ítalo Senna, mano. Caralho. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima. Fiquem ligados, troca de pasta pra todos os próximos conteúdos. Um beijo. Tchau.